Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite para vocês aí que estão assistindo nesse sábado ou no domingo. Mais um Macro Talks que a gente vem com essa ideia de novo, de se preparar para a semana, entender o que aconteceu, mapear as melhores oportunidades que esse mercado traz mesmo em período de baixa volatilidade. Então, o propósito do Macro Talks é esse, a gente olhar para frente e tentar entender com uma visão um pouco mais sistemática do processo de tomar decisão, para onde olhar. O foco dado à agenda econômica, aos eventos de risco que podem balançar o mercado e como a gente olhar para esses indicadores. Eu acho que é o ponto mais relevante aqui que a proposta eu trouxe para vocês, né? Então, tá aí, material extra para vocês aqui, só fazer o scan ou acessar o link direto. Eu coloquei lá bastante coisa sobre IPCA 15, balançou o mercado brasileiro na sexta-feira, quando a gente teve a divulgação do dado. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho mais da opinião de alguns participantes. A gente vai, na live de hoje, abordar isso de uma forma um pouco mais trade, né? Não uma forma macro ali, pesada, econômica. Uma forma mais pautada em como pensar nesse dado. A gente já vem pensando nele, é muito importante lembrar isso. A gente vem olhando para esse dado há muito tempo já. E essa correlação que a inflação e o juro do Brasil colocou em alguns ativos, como o Ibovespa e o dólar futuro. A correlação é aquela ligação entre dois ativos ali, que dado um evento, aqueles dois ativos tendem a ir para um lado, seja positivo ou negativo. Essa correlação, ela é positiva ou ela é negativa, tá? A gente não vai entrar em grandes detalhes aqui sobre correlação, espero que vocês estejam aí prontos para discutir sobre correlação. É muito simples, é só fazer um Google rapidinho, você entende a questão de correlação, não é nada científico, rocket science, para vocês entenderem isso. Espero que aqueles que estejam vindo pela primeira vez aqui não se sintam apavorados. Nossa, mas a correlação, isso talvez seja o foco meu, né? Não, eu acho que não seja. Eu acho que a correlação ela é extremamente importante para mim, a forma como eu vejo o mercado. E esses ativos eles são correlacionados por N fatores, não é um fator só que vai definir uma correlação, mas eu acho que é extremamente importante correlacionar um evento com os ativos, tá? Então a gente vai dar um foco nisso, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre as oportunidades que eu vi nessa semana e que eu acho relevante aqui a gente discutir, tá bom? Material extra aí para vocês, só fazer o download. Eu tenho outro material aqui que eu queria compartilhar, que é já mais do Macro Trader, né? Eu tenho o Macro Talks, que é um pedacinho do Macro Trader aí, desde 2020, a gente vem fazendo essa preparação, não surgiu ontem. Esse material tá para vocês aí desde 2020, toda semana a gente fez. E o material extra que eu compartilhei com a comunidade, que eu decidi montar para vocês. Curso gratuito do Banco Central do Brasil, momento muito importante, né, já que o Banco Central brasileiro vem mudando aí a trajetória de juro. Eu trago de uma forma um pouco mais passo a passo para entender como olhar, como sistematizar, e aí eu também avanço com os temas lá, né? Então eu acho que abrir essa porta para vocês eu acho extremamente relevante. Tá aqui o curso gratuito, tem mais de 3 horas de curso, eu acho. Glossário macro eu fiz também a minha própria mão, dediquei um tempo para fazer. Tá lá, eu acho que tem cerca de, 60 páginas de conteúdo que eu coloquei, que eu achei relevante, atualizei em dezembro aqui para vocês. E muito mais coisas em breve, né? A gente tem também, às sextas, a gente tem o Macro Insights, é um programinha do Kevin, ele vem montando isso. A gente tem o canal do Telegram da Active Trades também, vocês sabem muito bem, acompanham lá as notícias, todo o material avançadíssimo que a gente compartilha lá para vocês. Esse canal também existe desde 2019, não surgiu ontem, tá bom? Então todos esses projetos aqui abertos para vocês, tá? Podem consumir, tá aí, só mais uma vez para relembrar. E vamos lá, né? Vamos pro tema aqui. Agenda da semana.
Como eu sempre falo para vocês, a agenda é importante. O mais importante ainda é a gente entender quais são os eventos top, no sentido aqueles top, não no sentido assim, de melhor, né? Aqueles mais importantes, ou majors, né? Na linguagem de mercado, jargão de mercado, a gente falaria quais são os principais eventos de risco em português, ou aqueles que queiram trazer um pouco mais pro inglês, né? Major Risk Events. Quais são esses eventos principais da semana? Então, eu tenho que chamar a atenção de vocês aqui para uma semana, como vocês já estão vendo aqui, esse calendário inclusive, tá? É compartilhado lá no material extra, só fazer o download. Pontos relevantes da semana. Bom, banqueiros centrais do ECB no radar, do Fed, tem vários banqueiros centrais aqui falando, do BOJ também a gente tem. Isso vem depois, importante notar isso aqui vem depois desse Jackson Hole, o simpósio do Fed que aconteceu na sexta-feira. E um comentário um pouco hawkish do Powell, o mercado precificou dessa forma. Importante olhar para a próxima semana, já que a gente tem uma bateria de dados muito pesada aí na próxima semana. Então, tem muita coisa aí de Fed para vocês olharem, né? Então, Fed, Banco Central Europeu, ata do Banco Central Europeu também, a gente tem na quinta-feira. Algumas informações para aqueles que operam ECB, né, o Banco Central Europeu. A gente teve algumas especulações em um ECB pausando na próxima reunião. Isso trouxe uma pressão dovish na curva de juro europeia, colocou pressão no euro. Depois o mercado fez um pullback aí com um cenário um pouco mais hawkish devido ao Fed. Existe uma volatilidade nesse assunto do ECB. Então a ata, a gente tem membros do ECB falando, setembro, um mês muito importante. Então, olhando para essa agenda, quando eu estou falando de membros de bancos centrais, votantes, os mais importantes são aqueles que votam, né, no Comitê de Política Monetária do Banco Central Europeu, do Banco Central americano. Estou falando dos dois majors central banks, né, em inglês, ou os dois principais bancos centrais do mundo, aí, o Banco Central americano e o Fed. Por que olhar? Simples. Se houver uma reprecificação de um mercado, você tem volatilidade. Tendo volatilidade, você tem oportunidade em FX, em bolsa, em commodity, por exemplo, ouro, até mesmo em petróleo. Tá? Então, por isso que a gente olha Banco Central. Aí você vai falar assim, nossa, mas eu olho o Banco Central porque a política monetária vai definir como é que a economia vai performar? Não. Isso no livro, né? No livro é isso. Mas na prática, por que a gente olha Banco Central? Por que a gente está acompanhando esses nomes aqui que eu sempre compartilho com vocês? Porque a oportunidade nasce a partir de uma falta de consenso em algum ponto. Se a mensagem do Powell não foi a que o Fed, como um comitê, quer transparecer para o mercado, esses membros do banco do Fed podem reajustar a precificação de mercado. Então a gente está falando de um Fed hawkish. Será que o mercado tomou exatamente como o Fed queria? A política monetária é feita também por comunicação. A comunicação de banqueiros centrais também faz política monetária, né? Não é só a decisão, não é só a reunião do Banco Central, a ata, é também a comunicação, como a gente viu muitas vezes nos últimos 4 anos de história aí de política monetária do Fed, do ECB, do Banco Central do Brasil, inclusive. Tá? É por isso que a gente olha, e é por isso que eu sempre reforço aqui. Dado tudo isso, dado política monetária, dado taxa de juro, a gente tem os dados, né? Semana muito cheia de dados aqui. A gente tem o CPI da Alemanha, a gente tem ADP dos Estados Unidos na quarta-feira, o PIB, o Core PCI do PIB. A gente tem quem mais? A gente tem aqui também a gente tem supply dos Estados Unidos, isso aqui é oferta do Tesouro Americano. Com essa liquidez um pouco reduzida, esses leilões trazem oportunidades de curto prazo e até mesmo inclinam ou até mesmo achatam uma curva de juros americana devido a essas ofertas. A gente viu na semana passada, eu comentei com vocês do BOJ, vocês se lembram disso?
a operação do BOJ, a gente tem mais uma na quarta-feira, operação do título de 20 anos do BOJ, que mexeu com o mercado no overnight, né? Que mexeu com a curva de juros. Então, não estou falando exatamente que a oferta do Tesouro Americano deve mexer, mas pode mexer, tá? Tem isso, a gente tem a ata do Banco Central Europeu na quinta-feira, a gente tem o IPC, né, europeu, o CPI, né, como vocês queiram chamar, na quinta-feira também. A gente tem Initial Jobless Claims na quinta-feira, Personal Income Spending, PCE Core. Extremamente importante, dado que tem a ver com o mercado de trabalho, com inflação. Tem membros do Fed comentando na quinta-feira também, após esses dados aqui. E na sexta-feira, o mais importante, né, que é os dados de NFP, os dados de emprego dos Estados Unidos. E a gente tem os PMIs aí da Europa, da França, da China. Então tudo isso, inclusive China, né, aqui tem vários dados da China nessa semana, os PMIs principalmente, que o mercado deve prestar muita atenção, né? Tem bastante coisa nessa agenda da semana, uma semana pesada de dado macro, fechamento de mês inclusive. Então coloquei tudo aqui para vocês, olhar para a China, questão do setor de imobiliário da China, que vem, o PBOC vem incentivando aí o setor, vem alguns anúncios do governo chinês, japonês, né? Governo chinês aí, desculpa, porque o Japão tem bastante correlação com a China ali, a gente viu o quanto nessa semana nós tivemos um ajuste vindo da China, e isso mexeu com o mercado japonês no mesmo momento, né? A gente viu uma especulação e até mesmo dados concretos ali que a China poderia dar mais apoio ao setor imobiliário, e isso afetou o mercado asiático como um todo, tá? O Japão extremamente importante para essa dinâmica, inclusive cambial aqui, tá bom? Bom, os dados dos Estados Unidos, coloquei aqui para vocês o packzinho, fechamento de mês, semana pós Jackson Hole, né? Na sexta-feira, como vocês sabem muito bem disso, o mercado vinha se comportando de forma hawkish, né? Deixa eu colocar a curva de juros americana aqui só para ilustrar isso, né? Eu coloquei aqui para vocês a curva de juro, como ela fechou na sexta-feira, e aqui em roxo, como ela estava na quarta-feira. Jackson Hole com Powell foi na sexta-feira, importante notar isso, e aqui, como a curva de juro americana se comportou até na sexta-feira ali, olhando um pouquinho para o passado, que é quarta-feira, não estou nem voltando muito tempo, tá? A curva ganhou cerca de 10 basis points, ela chegou a ganhar mais em algum momento da sexta-feira, depois a gente viu um certo pullback aí no mercado de juro, né? Principalmente depois do anúncio do texto do Powell, depois a curva voltou a inclinar, depois ela perdeu a inclinação durante o dia de novo. Essa volatilidade no mercado de juro, tá? Importante porque eu estou falando isso aqui. Porque, pessoal, isso aqui significa posicionamento de mercado. Quando a gente está falando de juro aqui, dessa forma que eu estou abordando para vocês, não é do ponto de vista de financiamento, de quanto isso vai afetar o cash flow de uma empresa, não estou falando isso. Eu estou falando qual é o posicionamento do mercado em relação àquele evento. O mercado se posicionou com uma curva de juros subindo, a gente chama de hawkish, em que o mercado espera que a linguagem do Powell e também o posicionamento do mercado em torno daquele evento seja um posicionamento em que a inflação, que é a busca do objetivo do Fed, e com essa alta de taxa de juros, né, pela política monetária do Banco Central Americano, ainda não chegou no ponto que o Fed acredita ser suficiente para trazer a inflação à meta de 2%. Essa era a expectativa, esse era o consenso. E aí o mercado se posicionou para isso. Isso é um hedge, né? A gente pode chamar de hedge, pode falar que é uma especulação de mercado, seja lá o que for. Mas o mercado se posicionou para uma declaração do Powell mais hawkish, porque não há dados concretos, pelo menos recentes, que a luta contra a inflação aí, nesses termos de taxa de juros, está suficiente. Inclusive a narrativa recente é que não é o suficiente ainda,
né? Tem dúvidas ainda se o Fed vai subir ou pausar na próxima reunião de setembro. É isso que o mercado está olhando aqui, né? E agora, pensando nisso, como existe essa dúvida, o posicionamento do mercado está hawkish, e a gente tem essa bateria de dados aqui nessa semana. Se esses dados apontarem um upside, ou seja, vierem melhores do que o esperado, essa curva tende a continuar inclinando, subindo. Ela inteira, né? Ela está invertida aqui, mas os vértices podem subir, né? Ela ganha prêmio de risco, que a gente chama. Ela fechou a quarta-feira, de quarta-feira para sexta, ela ganhou 10 basis points, né? Então, se o dado vier abaixo, o mercado pode retirar esse upside que a gente viu, né? Então é isso que a gente está olhando. É isso aqui que a gente está olhando. Então qual é o impacto de um upside em Treasury? Lembra lá daquela grande correlação que eu comentei com vocês, uma das melhores? Quando o Treasury sobe, título de 10 anos, título de 10 anos sobe, a gente tem aqui o Yen, que é o Yen japonês, né? Subindo. Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais de 3 meses. A gente vê o Yen caindo, depreciando versus o dólar. Então a gente tem o Treasury de 10 anos subindo, o rendimento subindo, do título subindo. Quando o rendimento do título sobe, o preço do título cai. Vocês sabem desse fator matemático inverso aí de um preço de um título, né? Trazido a valor presente. Quando o rendimento do título sobe, trazido a valor presente, o valor do título cai, tá? Bom, aqui o dólar versus o Yen. Então, quando o Treasury de 10 anos sobe, quando a gente está olhando aqui para julho, o Treasury, o rendimento do título de 10 anos, a Treasury de 10 anos dos Estados Unidos sobe, o dólar tende a subir versus uma moeda extremamente frágil em termos de juro, porque, como vocês sabem muito bem, a taxa de juro de front-end do Japão é basicamente zero, negativa, e isso força, né, uma reprecificação no mercado de câmbio e mercado de juro. Então, juro de 10 anos mais forte, rendimento mais forte, significa que o título vai cair, né, o preço do título cai. Isso faz com que o dólar, em termos de rendimento, ele suba versus aquela moeda mais fraca em termos de rendimento, tá? Isso é o que a gente chama de diferencial de taxa de juro. Você pega a taxa de juro do Japão, que está 0 no front-end, e uma taxa de juro dos Estados Unidos, que está 5 alguma coisa, podendo ir para 6, por exemplo. Só chutando um valor aqui, que é esse o ajuste que a gente está vendo. E a taxa de longo prazo tem muito a ver com a exposição de investidor em bond americano, mercado europeu de crédito, né? Então isso também tem a ver com a questão de exposição do investidor japonês em dólar, né? Então tudo isso afeta a dinâmica aí desses fundos, desses participantes que tem de fazer hedge ou não. E lembrando, pessoal, como eu comentei na última semana, fazer hedge não significa ter proteção total da exposição. Esse hedge normalmente é parcial, porque é caro fazer um hedge. É caríssimo fazer um hedge, né? Principalmente aqueles que têm exposições gigantes, bilhões de dólares no mercado de bond, mercado de câmbio, mercado de equity, inclusive. Então, conforme esse título vai caindo, o preço dele vai caindo e o rendimento dele vai subindo, isso acaba criando essa grande correlação aqui do dólar, um dólar mais forte, versus aquela moeda de financiamento que é o Yen, tá? Isso também coloca pressão no Yuan, o Yuan chinês, né? Então é importante olhar essa correlação aqui. Eu acho que essa aqui é uma das melhores, tanto quanto o ouro em relação a Treasury de 10 anos e o Yen versus a Treasury de 10 anos, né? O Yen versus o dólar, tá? Bom, eu queria chamar a atenção para vocês, porque se essa semana a gente continuar vendo a curva de juros dos Estados Unidos inclinando, subindo aqui, isso vai afetar essa correlação do Treasury, por isso que a gente está vendo a curva aqui. A curva aqui tem relação com esse rendimento de 10 anos, e isso aqui pode afetar o Yen, né? O Yen japonês, tá? Então aqui vocês podem ter exposição aqui. Se vocês, lembrando, esse nível aqui é um nível bastante interessante, que o mercado
vem acompanhando. O BOJ pode fazer intervenção cambial nesses níveis, como ele fez aqui, né, nesses níveis recentes, né, ele fez intervenção aqui. É um nível interessante para acompanhar. Máxima aí de 3 meses. Deixa eu operando nas máximas, na realidade, deixa eu puxar mais aqui. Não tá vindo, deixa eu atualizar aqui para 30 minutos. A gente está falando de uma máxima, né, do ano aqui, na realidade. Né? A gente pegando aqui, a gente está subindo para cima das máximas. Então aqui é um ponto que o BOJ fez intervenção. Aqui também o BOJ pode vir fazer mais intervenção no Yen. Né? Então é só um olhar também que você poderia ter. Né? Porque conforme a moeda deprecia muito, o Yen deprecia muito, isso afeta a inflação onshore no Japão, que está bastante alta. E isso acaba podendo, né, no médio e longo prazo, afetando também política monetária. E isso tem toda uma implicação na economia japonesa. Né? E a gente não vai discutir isso, mas a gente vai discutir do ponto de vista do BOJ. Pode vir intervenção cambial aqui, pode vir ajuste de política monetária do BOJ. Tá? É isso que a gente está olhando. A gente está falando, nossa, o Japão vai ter inflação, isso vai ser extremamente grave para a economia japonesa, o mercado está preocupado. Eu não sei se o mercado está preocupado, eu só sei que o mercado está se posicionando para isso. Mas o mercado não acha legal? Não sei se o mercado acha legal ou não, mas o mercado se posiciona para isso, tá bom? Bom, dado tudo isso, vocês têm aí a agenda completinha, tá para vocês aí lá no material extra, tá? Bom, vamos para o próximo passo aqui, a grande conversa, né? Eu chamo isso aqui de Big Conversation, né? Sempre durante a semana eu estou trazendo isso para vocês. Por que eu trago isso, né? Porque quando a gente está discutindo macro talks, muita gente vai pensar um monte de coisa. Eu queria separar isso para vocês. Onde é que você está querendo... Onde é que você quer se colocar? Você quer se colocar aqui? É aqui. Você e liga com isso aqui, ó. Eu diria com tudo isso aqui, mas isso aqui também é extremamente importante. O resto aqui, eu chamaria de formadores de opinião, de consenso, talvez. Alguns, né? Nem todos aqui formam consenso. Muita gente confunde forecaster com trader. Forecaster, economista, research analyst. Isso aqui é legal ouvir, sabe? Para fazer exercício intelectual, interessante. Jornalista, não é trader. Analista, também não é trader. Sell side, aquele que traz opinião de mercado, sim, é um participante extremamente importante para formar opinião aqui, mas também muito próximo aqui do analista e do economista. Né? E normalmente um time de sell side research tem analistas, economistas e pessoas especializadas em research. Esse aqui é interessante ouvir. Não tomar como dado. Palpiteiro do Twitter. Esse aqui tem um monte, né? Tem pessoas de instituições, tem pessoas físicas aqui também, que são formadores de opinião. Gestores de fundo que tem de prezar pelo fundo, prezar pelos clientes, prezar pela performance. Então tem de se parecer conforme isso aqui, né? Porque senão o cliente dele vai falar assim, mas por que então seu fundo não está performando? É melhor eu ficar num fundo de uma XP, de um Bradesco, do que ficar no seu fundo aí, da sua casa, né? Então o gestor tem que sim mostrar, pelo menos da narrativa lá no Twitter, que ele domina o que ele está falando. O formador de opinião também, né? Mesma coisa. Ele é pago para isso. Esse é o business dessas pessoas. Influencer. Agora, isso aqui, você não tem. Você tem que trabalhar com isso aqui. O mercado precificando, como você vai performar, como é que você vai operar a sua conta. Se você ficar nisso aqui, você está fugindo muito do que você tem de fazer, se é isso que você quer fazer. Se você quer fazer isso aqui, tá tudo certo, né? É uma linha de profissão, né? Extremamente importante e relevante para o mercado financeiro aqui, tá? Mas não é isso, não tá ligado aqui. Não confunda, é muito fácil
confundir tudo isso aqui com isso aqui. Quando vocês veem lá aqueles morning calls, aquelas lives, né, que todas as corretoras, algumas outras casas fazem, eles falam muito sobre, né, o forecast, sobre uma opinião de economista, sobre como o mercado está indo. Jornalista pega muito informação de que o jornalista está falando, discutindo. Eu vou dar um exemplo mais prático para vocês. Quando a gente está discutindo aí a questão da reforma tributária, a minha posição é a seguinte: o quanto disso vai me dar um trade, né? E não o seguinte: o quanto disso vai trazer do IVA pro mercado de varejo e quanto isso vai impactar, olhando para frente, as contas públicas, né? O que eu estou olhando é diferente. Qual que é o ponto mais importante da reforma tributária, então? É o positivo e o negativo da reforma tributária no sentido da arrecadação. O governo vai precisar arrecadar mais? Vai. Ok. Então ele precisa incentivar a atividade. Enquanto a atividade estiver bem, a gente tem trade no Ibovespa, né? A gente tem trade no juro. E um trade específico no juro. Curva longa inclinando, curva curta talvez caindo devido à política monetária. E é esse ciclo que a gente está. É isso que eu quero ver. Agora, se a arrecadação não começa a aparecer, porque tem vários benefícios ali naquela reforma que ainda não foi totalmente discutida e aprovada, né? Foi aprovada na Câmara. Aí tem umas MPs que serão aprovadas à parte, uns PLs. Então tudo isso vai girar em torno da arrecadação. Então é isso que eu estou olhando. Se a arrecadação do governo vai cair, como é que eu vou operar? Se a arrecadação do governo cair, o que você espera da curva de juros? A curva inclinando, pelo menos é isso que eu estou olhando. Espera que um risco de uma taxa de juros de curto prazo menor, se a arrecadação cai, existe um cenário de risk-off potencial para o câmbio. Porque aí, o que está segurando hoje o câmbio em certos níveis é o diferencial de taxa de juros no Brasil. A taxa de juros brasileira é extremamente alta comparado com os pares internacionais. Então a gente tem esse buffer de carry trade e isso impactando o juro onshore, né? E isso vai impactar o câmbio. Então, é assim que eu estou olhando. Não estou olhando se o Lula vai fazer isso, vai fazer aquilo, se o Lira é o mais legal ou o menos legal, se a casa vai aprovar ou não vai aprovar. Honestamente, não é isso que eu estou olhando agora. Agora, na narrativa jornalística, do economista, tudo isso vai girar em torno disso. Mas o que você está tentando entender é o quanto de arrecadação o governo vai precisar, o quanto isso vai impactar determinado setor, é essa busca, né? Então, uma coisa é o formador de opinião, para que prazo, inclusive, né? E o que ele está olhando. Agora, a gente tem que ter uma visão muito diferente. A gente tem que ter uma visão de quanto isso vai impactar o nosso operacional no intraday, né? Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês, o mercado precifica hoje o futuro. Então, os fundos e os bancos tendem a performar para cliente, né? Tem um shareholder lá nesse tipo de participante aqui. O banco também opera para cliente, né? No Brasil a gente tem vários tipos de broker no Brasil, inclusive pouquíssimas pessoas. Eu nunca vi ninguém que realmente entenda dessa questão de como a brokerage funciona no Brasil. Por mais que eles olham entre aspas aí, o fluxo de ordens, raras são as pessoas que entendem de fato como que um trader opera, ou seja, um residente e não residente, muito raro. Pouquíssimas pessoas realmente entendem isso. Sim, existem N papers aí na internet, mas isso nada de fato ajuda, porque a dinâmica do dia a dia é extremamente diferente. E ajuste de posição de fundo, né? De fundo, de banco, quem é que está na outra parte, né? Spot aqui é o mercado à vista, investimento aqui é o que vem de investimento residente, de participante que está em renda fixa, que participante está em renda variável, participante não residente que investe em renda fixa, em renda variável no Brasil, especulação, que também vem de onshore e offshore, fundos, multimercados, fundo long onlys, fundos também offshore, que tem uma participação no mercado brasileiro. Então tudo isso aqui, o mercado girando em torno do quê? Do consenso e de outlier. Consenso, como vocês sabem, é o que todo mundo
entre aspas, concorda, preço de hoje. Outlier é aquilo que está fora do preço de mercado. Um exemplo mais prático. Se o Fed vem com uma narrativa de aumentar o juro, o mercado vai precisar reprecificar isso. Isso é um outlier. Não está dentro do que o mercado precifica atualmente. Se o Fed, por exemplo, fala assim, a gente precisa trazer o juro a 6, um exemplo disso, né? Isso é um outlier. O juro a gente está falando então que a curva de juro americana teria de subir mais 50 basis points nas próximas reuniões. Isso é um outlier. Um consenso é que a curva de juro americana tem talvez mais uma alta até dezembro, né? Talvez. Esse é o consenso. Talvez é um consenso, né? Agora, não sabe se a alta vem em setembro, se a alta vem em dezembro. Então, não tem a certeza. O mercado não tem isso como um consenso, mas ele tem um consenso de que talvez uma alta seja necessária. Agora, se o Fed vem e fala assim, a gente vai precisar fazer mais uma alta de alguma coisa, ou vem isso nos dados da decisão de setembro, por exemplo. A gente vai discutir mais sobre isso, não fique preocupado, tá? A gente vai discutir isso mais perto da reunião do Fed. Então, o Fed pode comunicar dessa forma. Não diretamente, mas ele comunicar de uma forma bastante hawkish, né? Que a taxa de juros precisa ser mais elevada. Né? Não por mais tempo, mas maior e por mais tempo. Isso maior significa ou 5,75% ou 6%. Isso é um outlier da narrativa. Tá? O consenso é esse, buscar qual é o novo consenso. O mercado precifica isso. Tá? E aqui eu coloco sempre, né, a curva de sino para vocês entenderem onde é que a gente está olhando. A gente está olhando sempre aqui, ó. Eu peguei um print, tá, do Google Image só para a gente entender. Isso aqui é o outlier, tá? Outlier, tanto para cima quanto para baixo. Chamar outlier aqui, vai para baixo e para cima. Isso aqui é a surpresa, né? O Fed, vamos pegar o exemplo do Fed de novo. Um Fed mais agressivo, um Fed menos agressivo aqui. Fed hawkish aqui, Fed dovish aqui. E aqui é onde o mercado precifica o Fed atualmente. O Fed hawkish para neutro, né? É aqui. Então, quando vem uma nova narrativa, a gente vai pensar no outlier. A gente não está pensando na média que o mercado está se posicionando. Aqui a gente chama de consenso. É aqui que o mercado está, tá bom? Então, esse Big Conversation de hoje é exatamente sobre perfil operacional, de olhar para esse mercado dessa forma e não buscando certeza, porque não existe aqui. Consenso não significa certeza. Consenso significa que hoje, eu coloquei aqui para vocês, hoje o mercado precifica de uma forma. De repente vem um dado novo, o mercado precisa reprecificar. E essa reprecificação a gente chama aqui de, obviamente, pode ser um outlier ou pode ser um ajuste. Tá? Então, só para dar um outro exemplo mais Brasil para vocês, consenso. IPCA 15, né? Isso aqui do broadcast. A mediana de agosto de IPCA 15 estava nisso aqui. 16 basis points de alta aí no IPCA 15 na headline de agosto, né, que saiu, esse dado foi divulgado na sexta-feira. E o que veio? Eu coloquei aqui para vocês. IPCA 15 subiu 12 basis points acima do esperado. Ou seja, é um desvio grande. Isso aqui é um outlier no dado, né? Não vou entrar em outros detalhes aqui, né, mas a gente viu claramente que houve uma alta em quase todos os itens aí, do IPCA 15. Então isso aqui tem a ver com difusão de preço e tudo mais, mas não é o nosso debate aqui. A gente está buscando o outlier. O outlier foi esse. Aí o mercado tem que fazer o quê? Precificar hoje o futuro. O que a gente viu? Abertura do mercado após a IPCA 15, a gente viu dólar futuro, DI e Bovespa. E aqui de novo, importantíssimo isso. Executar, operar pensando na probabilidade e não na certeza. Dado esse consenso de mercado, dado o outlier, o que a gente estava esperando? Isso. O que veio? Acima. A gente viu 12 bips
acima do esperado, um outlier no dado. Então, o que a gente esperaria na curva de juros? O que a gente esperaria no Ibovespa? O que a gente esperaria no real? O que o mercado vinha fazendo até então? Precificando o contrário, que o IPCA vinha arrefecendo, né? Ou seja, o IPCA vinha ficando dentro da média, ficando abaixo do esperado. Vinha mostrando até a deflação, como mostrou no mês de julho, né? O que você esperaria então? Uma certa especulação, um certo ajuste no câmbio, na curva DI, no Ibovespa. O que você esperaria na curva de juro? Uma curva de juro inclinando, né? Subindo. Por quê? Porque a gente teve uma surpresa no índice de inflação, e isso coloca uma pressão para cima na taxa de juro brasileiro. Ibovespa, então, com o juro subindo, o que acontece com o Ibovespa? O Ibovespa tende a cair. O que acontece com o câmbio? Aqui entra uma variável um pouco difícil, né? Que é o câmbio. Ele tem um diferencial, e tem a ver com hedge, tem a ver com o posicionamento de mercado também, que não é extremamente binário identificar. Mas, com o juro subindo, pelo menos o ajuste na curva de juro no curtíssimo prazo, aqueles que estão posicionados para alguma outra direção, ou tem um hedge, tem alguma coisa relacionada àquele dado, inclusive em taxa de juro, inclusive em outras posições de mercado, isso tende a levar uma correção do dólar para baixo, né? O dólar cai ante o real, porque a juro fica mais alto e o real, em tese, naquele hedge, naquela operação, o real tende a apreciar. Isso é um trade especulativo, né? E como eu falei aqui, qual é a probabilidade dessa operação e qual é a convicção que você tem dessa operação? Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu trouxe aqui os DIs, né? Coloquei o DI janeiro, o DI... deixa eu colocar mais para 3 dias aqui. Coloquei os DIs, o mais curto aqui, o mais curto em termos de política monetária, né? 24, 25, 27. Não coloquei toda a curva, né? Coloquei alguns mais sensíveis aqui para vocês. E aí, a gente viu essa correção, né? Essa correção no mercado de juro. Daí deixa eu colocar aqui o dólar futuro para vocês. Deixa eu abrir aqui, pessoal. Deixa eu adicionar o dólar aqui para vocês, colocar o mini contrato. O que aconteceu com o dólar? Aqui, ó. O dólar caiu na abertura. Então, esse é o trade que eu estava comentando com vocês. A probabilidade desse trade acontecer, né? Deixa eu colocar mais perto aqui. E aí eu vou colocar o Ibovespa também aqui. Vamos ver se ele entra nessa tela pra gente. Deixa eu colocar o Ibovespa futuro. O mini índice, né? Que vocês chamam. Na Active Trades a gente tem o BRA 50, o dólar futuro também tem na Active Trades, né? Bom, olhando aqui, deixa eu dar um full size aqui. Não entrou. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Não entrou. Deixa eu pegar o índice de aqui. Não entrou, pessoal? Vamos ver. Não tá agora parece que foi. Epa, beleza. Tá aqui, o índice futuro, né? Deixa eu trazer mais para cá. A gente colocar um pouquinho mais sensível, né? De 1 minuto. Trazer para o gráfico de 1 minuto, né? Para a gente ver a sensibilidade desse mercado, tá? A gente viu aqui na abertura, né? Deixa eu colocar um pouquinho para 2 dias aqui. Olha como foi a abertura. A gente tem aqui, obviamente, né, o dólar futuro. A gente tem aqui os DIs nessa linha, esse laranja o DI, e aqui Ibovespa, né? Esse amarelo aqui é o Ibovespa, tá? Então, olha o que aconteceu com o Ibovespa. O Ibovespa caiu, o dólar futuro caiu, os juros subiram. Então esse foi o trade da abertura. Esse foi o trade de convicção que a gente viu devido ao IPCA. É essa questão de consenso, outlier e precificar hoje. Foi isso, naquele primeiro momento, que o mercado fez. O mercado reajustou a exposição naquele momento. Aí, motivo, a gente não sabe. Pode ser especulação, pode ser ajuste de posição, pode ser hedge, pode ser
reajuste de hedge ou ajuste de hedge, tudo isso, tá? Mas existe esse trade extremamente planejado. Então, por isso que eu trouxe aqui essa questão de perfil, né? Essa dinâmica aqui de participante de mercado, tá bom? Pessoal, outra coisa que eu queria rapidinho comentar com vocês, só para na semana que vem eu prometo comentar mais, com mais detalhes disso aqui, que é a questão do tema que a gente está vendo nessa semana. Obviamente faz alguns meses que a gente está vendo já, que é o AI, né, a inteligência artificial. Eu trouxe aqui para vocês que a rua precifica isso. A gente viu o mercado esperando o balanço da NVIDIA, e o balanço da NVIDIA na quinta-feira mexeu com o mercado no after e mexeu com o mercado no outro dia, né? Então o mercado balançou bastante. O que eu coloquei aqui? Recomendação da rua. A rua, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Ó, o que vocês estão vendo aqui é a projeção, isso aqui é a estimativa, né, dos analistas de mercado consultados pela Reuters. Qual é a recomendação dos analistas consultados? Qual é o target, inclusive, da NVIDIA, né, que a gente está discutindo AI, falando principalmente da NVIDIA, o balanço da NVIDIA mexeu com o mercado, é isso que a gente está olhando. O que aconteceu? O mercado, o consenso é comprar, strong buy e buy. Essa é a call atual aqui, inclusive. Ó, a gente vem de maio aqui e vem para cá. Call, obviamente, subindo aqui. E aqui o preço, né? O target. Olha o target de preço da NVIDIA subindo a partir do boom do AI, né? A gente subiu aqui abril, maio. Olha para onde veio aqui o preço target do preço da ação da NVIDIA. Essa linha em amarelo aqui é o target da ação. Isso faz com que essa tendência do setor de tecnologia cause uma certa volatilidade devido a certos eventos, como divulgação de balanço. Isso mexe com as outras empresas do setor de semicondutores, né? E também da infra de AI, que o AI precisa de placas de vídeo, de chips avançados de machine learning que a NVIDIA, a AMD, até mesmo a Intel, a Microsoft vem disponibilizando, o Google, a IBM e tudo mais. Então tá aqui, ó, coloquei a Microsoft da mesma forma, o boom, como vocês podem ver aqui, aconteceu no mesmo período. O target, né, do preço da Microsoft foi colocado para cima, essa linha pontilhada em amarelo aqui. Eu coloquei Alphabet, o Google, mesma coisa. Então vocês podem ver que o Google segue uma tendência não tão clara, mas segue uma certa tendência de upside. A AMD também, como vocês podem ver aqui, subindo também. Eu coloquei as empresas mais correlacionadas do setor de semicondutores olhando para os Estados Unidos, né? Então, foi isso que aconteceu. Balanço da NVIDIA jogou o papel para cima e aí houve uma grande correção do papel no dia seguinte. E isso, né, mexeu com o mercado e mexeu com todo o mercado. Tanto na divulgação do balanço, deixa eu pegar aqui rapidinho para vocês. Deixa eu tirar isso aqui da tela. Então mexeu com o mercado tanto antes do balanço e depois do balanço, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui são os papéis, né, que eu coloquei para vocês. Eu coloquei o Nasdaq, coloquei a NVIDIA, Nasdaq e o S&P 500 aqui. Então aqui a gente tem Nasdaq e aqui a gente tem o S&P 500, né? Esse em verde e azulzinho aqui. E aqui a gente tem a Microsoft. Veja que a tendência é igual. Isso tem a ver com peso, tem a ver com o setor, né? Peso no Nasdaq, peso no S&P 500. Setor de tecnologia extremamente relevante para S&P 500 e Nasdaq. Então, foi isso que a gente viu. S&P 500, Nasdaq subindo, né? Antes da divulgação do balanço. E depois, na correção, conforme o setor inteiro corrigiu com essa correção da NVIDIA. Olha como a NVIDIA ditou a tendência dos principais índices aí dos Estados Unidos, Nasdaq e S&P 500. Então, a gente tem essa questão do peso do Nasdaq, peso do setor de inteligência artificial, e a gente tem aqui um book, né, de oportunidades, tailwind e headwind. Né? Tailwind, o que significa isso? Tailwind é algo positivo para o papel. Headwind, algo negativo para o papel. É assim que o mercado se comunica,
Não é eu que estou inventando isso aqui. O mercado se comunica assim. Então eu coloquei eu não quero tomar tanto tempo de vocês hoje, mas a gente vai debruçar muito mais sobre isso aqui. A gente tem a economia americana, chinesa, isso aqui tem a ver com a demanda, né? Também de governos globais aí de inteligência, sobre demanda por chips de inteligência artificial. A gente tem o setor de produtivo, né? Taiwan é um grande fornecedor, é o maior fornecedor de semicondutores para o mundo. E isso tem a ver com o tema geopolítico econômico dos Estados Unidos e China. Tem essa grande conflito de China aí e também de região, também de exposição da China a Taiwan, né? A China, obviamente, precisa desse setor, é um setor extremamente relevante para a economia chinesa, que tem a ver não só com a AI, mas tem a ver com toda a questão de indústria mesmo chinesa, né? Então, Taiwan é extremamente relevante para a China. Questão de regulação do setor, downgrade e upgrade, inclusive, né, dos papéis do setor. Isso mexe com o setor, vai mexer com o S&P 500. As M&As, as joint ventures entre empresas, aquelas parcerias, né? Aquisições de empresas, emissão de dívida dessas empresas, do setor de tecnologia, fala de CEOs dessas empresas, principalmente NVIDIA, divulgação de balanço, principalmente da NVIDIA, das maiores aí, empresas de semicondutores, extremamente importantes no setor de tecnologia, e vencimento de opções aí mensal, que podem balançar com essa exposição de mercado ao setor de tecnologia. Esse é o trade que a gente pode mapear. É aqui que a gente pode olhar, tá? Na semana que vem eu vou discutir um pouquinho mais sobre esse tema. A gente vai debruçar um pouquinho mais sobre essa composição, sobre a exposição de mercado. E a gente também vai discutir um pouquinho mais sobre Brasil, sobre o fluxo de participante global no Brasil. Para a gente entender melhor, com mais profundidade, essa correlação e a gente ter uma sensibilidade maior em termos de direção de Brasil, tá? Pessoal, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês aqui e espero ver vocês na próxima semana, tá? Não se esqueçam aí de consumir o conteúdo da Trade TV, o conteúdo da Active Trades no canal da Active Trades no Telegram, o material extra que eu trouxe para vocês e participar da comunidade do SST, que o SST tem várias iniciativas de trader global, aí eu acho extremamente relevante para o mercado nacional, para amadurecimento do mercado nacional. E é isso, tá? Muito obrigado. Converso com vocês aí na próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.